Olá pessoal, dando continuidade à antropologia, nós vimos nos slides anteriores algumas temáticas que eu não havia explicado e que hoje eu quero deixar claro. Eu vou estar dando minha aula hoje falando sobre o que está lá nos slides. No primeiro momento lá, eu mostro o início da antropologia com as grandes navegações, a alteridade, eu quero conhecer o outro que é diferente de mim. E aí então, com as grandes navegações, nós vamos ter essas duas teorias se digladiando lá na Europa. A teoria criacionista, que vai estar ligada à criação, de que o homem veio de Adão e Eva, lá da Bíblia, do Gênesis capítulo 1, versus uma outra teoria, que é a teoria das espécies de Darwin. Ou seja, a mais esperta vai sobreviver. No caso lá, o europeu, que era, do ponto de vista cultural, letrado, né? Já sabedor do conhecimento, então ele vai ser essa espécie que vai ser uma espécie mais esperta e que vai sobreviver. E depois, eu vou estar mostrando nos slides agora a etnografia, que é o trabalho de campo. Como é que a gente faz uma pesquisa e que tem os dois momentos da pesquisa? Normalmente, em uma pesquisa, você tem um momento da empiria e você tem um momento da teoria. Então, nós vamos ter, numa pesquisa, dois momentos. Por exemplo, no caso do IBGE, ele tem esses dois momentos. O momento em que ele vai à sua casa para fazer o censo demográfico de 10 em 10 anos, ele vai à sua casa e pergunta a quantidade de pessoas que moram lá, né? Quais os utensílios ou objetos que a casa tem, por exemplo, da linha branca, né? Quantas pessoas trabalham, quantas têm primeiro, segundo e terceiro grau, e depois eles vão fazer dessa empiria, ou seja, do trabalho de campo, eles vão fazer uma fusão, uma ligação, uma solda de ligação com a teoria. E aí então faz aqueles gráficos de amostragem e mostra para a gente o resultado. Ok? Eu vou passar agora para os slides para que a gente possa clarear um pouco mais a nossa... Bom, dando continuidade, então nós vamos ver lá, por exemplo, no início a teoria da criação, olha lá o paraíso, o Éden, e aí então a concepção de que nós viemos, né, nós somos da descendência de Adão e Eva. Essa era a teoria criacionista. Aí já tem aqui uma dualidade entre a teoria criacionista versus a evolucionista, que é de Charles Darwin, o inglês lá da Inglaterra, versus a teoria de Adão e Eva, de que comeram do fruto da árvore e gerou o pecado original, né? Aí o evolucionismo, por exemplo, já segue essa linha de Darwin com a própria palavra evolução. Então, o título, né, da abordagem de Darwin, de evolucionismo, é que vem, ou seja, da evolução das espécies. Aí então, Darwin vai mostrar para a gente toda uma linha de pensamento de que nós fomos gradativamente avançando, né? Seja do ponto de vista lá do início da pré-história até chegar no homem propriamente dito, o Homo sapiens. Aí então vamos lá, olha lá, a cadeia, né? Ou seja, a árvore genealógica do ser humano, né? Que nós descendemos do macaco e aí vai subindo, vai evoluindo gradativamente até chegar no Homo sapiens. Então essa seria a árvore genealógica de Darwin, onde nós surgimos lá dos primatas, e aí a partir daí vai tendo graus de evolução. Olha lá, já a teoria criacionista tem esse quadro lá na Capela Sistina em Roma, onde mostra o momento da separação do homem, o pecado original. Esse quadro representa o pecado original lá na Bíblia. E aí então a separação entre o homem e Deus. O homem agora está despido, né?
e Deus do outro lado. E é interessante que os dedos agora estão afastados. Não há uma ligação entre o dedo de Deus com o dedo do homem. Então, já mostra aí então que há uma separação. Ou seja, o pecado original seria a teoria criacionista, lá do Gênesis capítulo 1. Então essa seria uma concepção. Olha lá, desde o Gênesis lá que vem essa ideia, né? De que nós viemos de Adão e Eva lá. E aqui no caso do pecado original, a árvore, que seria alguns grandes pesquisadores vão dizer que essa árvore seria a árvore do conhecimento, que no momento em que Adão e Eva come dessa árvore do conhecimento, que aí ele não precisa mais de Deus. É uma leitura de mundo que alguns pensadores lá da época do iluminismo vai dizer isso. Então essa seria a teoria criacionista. E aí no meio lá da árvore você tem a serpente que engana a Eva, né? E a partir daí Eva acaba convencendo Adão a comer do fruto. Aí, já na linha de Darwin, da evolução das espécies, você teria vários momentos até chegar no Homo sapiens, desde o Australopithecus até chegar no Homo sapiens, tem toda uma linha de avanço, de evolução, né? Da evolução em vários períodos. Isso aqui não precisa gravar só para saber que existiu aí o Ardilopithecus ramidus, e aí vai lá na Etiópia, né? E a partir daí vai avançando, né? Cada um desses períodos, o Australopithecus, né? Que vai começando a mostrar a questão do crânio. Aqui o Homo habilis, que seria um homem já ágil para fazer, né? Já todo cabeludo e tudo mais, e vai avançando. Aqui já começa o homem habilis, ele já está erectus agora, né? Ou seja, a coluna dele já envergou, já está com uma coluna mais, com a característica mais humana, e aí também ele já tem o domínio do fogo, já come o alimento cozido, assado, né? Então você já tem da pesca e tudo mais. O homem de Neandertal, naquele filme que eu passei para vocês, o filme A Guerra do Fogo, ele mostra perfeitamente esse homem aí, que é o homem de Neandertal, que ele já começa a desenvolver a fala, né? O raciocínio, e principalmente o uso do fogo. Então a Guerra do Fogo é esse período aqui, o homem de Neandertal, que nós vimos lá em aulas anteriores. E aí então vai avançando e há 200 mil anos, né? Então aí o homem sapiens que vai estar então tendo esse primeiro momento do homem dentro de uma sociedade que agora ele já é um homem que pensa, né? Logo existe. Uma frase lá de René Descartes. E aí nós vamos ter também o primeiro achado aí do elo perdido aí numa caverna lá da África, e aqui no Brasil foi encontrado lá onde hoje é o Aeroporto Internacional de Confins em Belo Horizonte. Encontrou a mulher mais antiga aqui das Américas, que é Luzia, né? Tem isso lá no museu, lá em Belo Horizonte. Bom, para finalizar, esse material está disponível lá no Sistema Mudo, e aí então, dando continuidade, avançamos para o trabalho de campo de um pesquisador. De qualquer área, ele pode estar trabalhando com essa ferramenta da antropologia, que é a etnografia. Ele vai trabalhar como uma possibilidade de leitura de mundo. Então, o que é a etnografia? Ela vai dar a possibilidade de você fazer a descrição, né? Quanto mais você descrever
ter a possibilidade de descrever com maior clareza e com dados bem claros para a pessoa visualizar aquele cenário. Esse é o papel da etnografia. É uma metodologia qualitativa. Por que qualitativa? Porque eu vou ter uma interação com o meu objeto de estudo. Por isso que é a pesquisa qualitativa. Ao contrário da pesquisa quantitativa, que é números, gráficos, amostragens. Aí quem trabalha muito nesse segundo momento da pesquisa qualitativa é o pessoal da área de exatas, por exemplo. A área de engenharia, né? A área de matemática, de física, química, são áreas que normalmente trabalham no outro momento. O IBGE, por exemplo, trabalha com os dois momentos. Trabalha com a pesquisa em loco, que é a pesquisa qualitativa, a etnografia, por exemplo, e no outro momento trabalha com a pesquisa quantitativa, trabalha com gráficos, as amostragens, legendas e tudo mais. Aí a gente visualiza o cenário daquele local com mais clareza através dos gráficos. No caso nosso aqui da antropologia, é só uma ferramenta para vocês terem como pesquisador, de que vocês não vão deixar de estar utilizando um futuro próximo como pesquisador aí, seja de qualquer área do saber, você pode estar utilizando dessa ferramenta também. Ela ajuda a você ter uma visão êmica, ou seja, da fala do outro, né? Porque você está próximo dele. Digamos que você vai para uma tribo indígena, lá você vai ter o cotidiano, você vai viver o dia a dia da pessoa. E aí então você vai ter uma visão bem próxima do grupo que você está entrevistando, né? Digamos que você vai para uma favela, digamos que você vai para dentro de uma fábrica de robótica, por exemplo. Então, ou dentro de um laboratório de análises clínicas, não sei. Talvez você pode ir para qualquer lugar e aí você ter a visão daquele grupo de forma bem próxima. Então ela ajuda nesse sentido, né? Você vai aprender a linguagem que o grupo tem, né? A linguagem específica daquele grupo. Por exemplo, você vai no ITA, lá o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos, ou então vai, digamos, lá na Embraer, ou então você vai dentro da Fiat, dentro da Chevrolet, da Toyota, ou dentro de um grande laboratório, digamos, da Bayer. Não sei. Aonde você for, você vai ver que eles têm uma linguagem própria. Isso também é importante dentro da pesquisa, né? Você vai descrever com toda clareza para as pessoas visualizarem o cenário aonde você está representando aquele estudo ali, né? Então você vai descrever como que é dentro de uma fábrica, por exemplo, como que é dentro de um grande laboratório, digamos, lá da Fiocruz, né? Você também vai compreender a natureza humana das pessoas, das interações sociais que elas apresentam ali, né? O método de trabalho delas. Então, no caso, trabalha nessa linha. A estruturação, você coloca o seu pensamento a ter todos os passos, né? Você coloca a ordem no pensamento. Então, a estrutura do estudo, né? Então, como que vai ser a minha pesquisa? Eu vou ter, no primeiro e segundo momento, o embasamento teórico. No segundo momento, eu vou selecionar os meus entrevistados. No terceiro momento, eu vou a campo, vou fazer entrevista. Então, tudo isso, o estudo, ele te dá essa oportunidade. E aí, então, você vai a campo como pesquisador e vai ter lá os seus informantes. Eu gosto de mudar essa fala de informantes e dizer um parceiro de pesquisa, né? Porque o outro está trazendo dados para mim, então ele também passa a ser um colaborador na minha pesquisa. Então ele não é um informante somente, né? E aí, então, com a organização dos dados, eu vou a campo, né? E começo a atuar a pesquisa propriamente dita. E aí, então, a descrição que eu já havia falado, e aí a pesquisa
ela vai te dar uma bagagem para você ser o máximo descritivo, com detalhes da sua pesquisa, e o trabalho fica bacana. Vale a pena estudar a etnografia. Em qualquer área que você estiver, não importa. O mais importante é de você ser um pesquisador que tenha essa visão holística da antropologia, uma visão do todo. Eu quero compreender o cotidiano das pessoas, as falas delas, o modo de ser, sem discriminar nenhum grupo, aceitando cada grupo com as suas particularidades, as suas singularidades, e é essa riqueza de uma pesquisa num trabalho da antropologia e que serve para qualquer área.